Muito bem, olha a gente aqui de volta, lindos e lindas da Pro, para dar continuidade ao nosso estudo sobre os crimes em licitação e contratos. Lembrando que essas aulas aqui, elas não oferecem um estudo aprofundado sobre o tema. É recomendável que você se aprofunde um pouco mais na temática, porque aqui, lembrando que a Pro da Banca, nós somos o reforço para o seu esforço. Então, aqui nós vamos reforçar o esforço que você já fez para aprender sobre essa matéria, certo? E também aquele macete de ajudar vocês com a leitura da letra da lei, para que essa leitura fique mais dinâmica, esse aprendizado, essa exegese, como a gente gosta muito de frisar, essa exegese fique muito mais, alcançável, fique muito mais acessível para vocês no entendimento daquilo que está escrito exatamente na letra da lei, até porque a gente sabe que tem muita prova, muita questão que é cobrado a questão da letra da lei e aquela preocupação também que a gente tem de fazer com que vocês entendam o cerne, a essência da conduta, ou no caso agora dos crimes que estão sendo aqui estudados, para você poder acertar na hora do caso concreto, porque tem muita questão também. Separamos algumas, mais ou menos, 150 questões sobre esse assunto, as questões que já existem sobre esse assunto. A gente passeou aí por mais ou menos umas 150 delas e a gente percebeu também que em vários casos, em várias ocasiões, o examinador contou ali uma história, trouxe ali um casinho concreto para que você conseguisse identificar qual foi o delito ali que foi cometido. E também, às vezes, alguns casos que eles trazem aquela historinha, e mentalmente você já identifica até que crime é aquele, mas no final ele coloca que aquilo foi, por exemplo, o crime de patrocínio indevido. Ele te conta toda a história que você vai identificar a situação como patrocínio indevido, de contratação, mas aí depois no final ele vai dizer que aquilo ali é um caso de advocacia administrativa. Em verdade, esse crime de patrocínio indevido e o crime de advocacia administrativa, eles são muito parecidos, mas tem essa questão da diferença mais na questão assim da especialidade, porque se a questão te trouxer uma situação aonde você fica em dúvida entre a advocacia administrativa e o patrocínio indevido, você vai ter que se lembrar do seguinte, porque se o enunciado estiver trazendo uma situação em que, por conta desse patrocínio indevido, houve a instauração, a abertura de um processo licitatório, ou se desse patrocínio indevido foi gerada uma contratação, então a resposta da questão vai ser uma situação em que a resposta correta é o patrocínio indevido, tá bom? A gente deixa aqui essa dica para vocês, apesar desse crime a gente já ter passado por ele, mas a gente deixa aí também esse adendo aí para vocês na nossa aula de hoje. Aí agora sim, nós vamos passar aqui para o nosso eixo, deixa eu ver para a gente não responder errado, para a gente não falar errado, então vamos entrar aqui no nosso eixo temático número 3, que são as condutas que a gente separou, que tem o condão, ou elas vão resguardar, ou elas vão punir a pessoa do licitante, isso tudo a depender do caso, certo? E aqui, nesse eixo temático, a gente vai ver dois crimes, duas condutas. A conduta descrita lá no 337K e a conduta descrita no 337N. A conduta do 337K é o crime de afastamento de licitante. Lembrando que esse crime é um crime que a doutrina chama de crime de empreendimento. Por que crime de empreendimento que tem o sinônimo de crime de atentado? Por que esse nome? Porque esse crime aqui, ele é punível tanto a sua tentativa quanto a sua consumação. Tanto a tentativa quanto a consumação, ela vai ser punida na mesma proporção. Não vai existir uma diferença entre a modalidade tentada do crime e a modalidade consumada, que a gente vê, tem o Código Penal, inclusive, traz diversos exemplos
de crimes em que a modalidade tentada é punível com uma carga de pena menor. Mas aqui, nesse 337K, isso não existe. Até porque, lendo o caput desse artigo, você vai ver lá que a conduta consiste em afastar ou tentar afastar o licitante. Então, lá o 337K vai dizer assim, afastar ou tentar afastar. Então, mesmo que você tente afastar esse licitante, a sua tentativa de afastar esse licitante não dê certo, ele participe assim mesmo no processo licitatório, o crime vai estar consumado da mesma forma, o crime se aperfeiçoou da mesma maneira, porque tanto o afastar quanto o tentar afastar são puníveis e puníveis na mesma proporção, como já dissemos, naquilo que a doutrina chama de crime de atentado ou crime de empreendimento, certo?